Estamos ao vivo para todo o estado. Dividir ou não dividir? Essa é a pergunta que todo mundo se faz há menos de um mês para o plebiscito que vai definir ou não a criação de 2 novos estados. Hoje eu recebo aqui no estúdio do SBT Pará o deputado estadual João Salame. Obrigado pela sua presença aqui. O senhor representando aí a equipe do PRO Carajás. E eu queria lhe fazer uma pergunta bem básica, bem simples, que eu faço para todos que vêm aqui. Por que criar o estado do Carajás? Olha, eu sou paraense, meu pai nasceu em Belém, minha mãe em Igarapé-Açu. Defendo a divisão do Pará porque é melhor para todo o Pará. Vai ter governo mais próximo e vai ter mais dinheiro. Todos os estados que se dividiram, que viviam numa condição pior do que a do Pará, hoje estão vivendo melhor do que o do Pará. O índice de desenvolvimento humano no Tocantins, até no pobre Amapá, nos 2 Mato Grossos, é melhor do que no Pará. Eu fiquei indignado, assisti hoje o programa do Não, Nelson, e fiquei indignado. Quer dizer, parece que é o desespero batendo, partem para negócios absurdos. Dizem que o problema é mais político. Ora, tá cheio de político no Não, por que não renunciam aos seus mandatos, então, como político? Na realidade, vai ter 35 mil novos empregos, principalmente você que é jovem, que está desempregado, porque o Estado gera pouco emprego, vai poder fazer esses concursos públicos, o concurso público é obrigatório. Quem é que mais vai ganhar? É o jovem de Belém, porque a maioria das universidades estão em Belém e o concurso exige diploma universitário. Outra mentira, que o fundo de participação do Pará vai ser dividido por 3. Mentira, o Pará é sócio deste fundo, é uma cota em 27 estados. Tendo mais 2 estados, serão 3 cotas dentro do mesmo fundo. Ou seja, o dinheiro aumenta, é 3 bilhões a mais por ano. Eu tive num debate, Nelson, com um deputado presidente da Frente do Não, lá em Paraupebas. Como lá a grande maioria é a favor, ele, para poder intimidar o pessoal, disse: olha, Paraupebas é quem mais vai perder ICMS. Vai voltar este dinheiro para Belém. É verdade. Uma pena que ele não diga isto aqui em Belém. É 125 milhões de reais a mais por ano que só Belém ganha com a divisão do novo estado de ICMS. São dados do governo do Pará, publicados recentemente. 500 milhões de reais para um período de 4 anos do prefeito. Eu vi a reportagem agora da Rua Felicidade, do pronto-socorro do Guamá. Deputado federal Arnaldo Jorginho, que é meu amigo, da Frente do Não, teve uma crise de cálculo renal no final de semana, passou 2 dias e não conseguiu ser bem atendido no posto lá do Guamá. Esta é a realidade precária da nossa saúde. E aí, para ser não em Belém, tem que vir aqui e dizer: olha, eu sou não, mas eu abro mão de 500 milhões de reais em 4 anos de mandato de um prefeito para resolver os problemas do povo de Belém, para ter mais leito, para ter mais escola e para ter mais saneamento básico. Deputado, nos bastidores do SBT Pará, o senhor disse que ia fazer um desafio. Que desafio é esse? Veja só, quem lidera a Frente do Não tem pessoas influentes, inclusive o presidente da Frente do Não, no governo do estado. O governador Simão já tem um homem sério que vem procurando trabalhar corretamente, não resolve os problemas porque a capacidade do estado de resolver não é possível. Por exemplo, os professores estão há quase 2 meses em greve. O que eles estão reivindicando? Um aumento de R$66, é uma vergonha isso. O governo do Pará não poder conceder, porque se conceder, o estado chega no limite de gastos com o pessoal que é determinado pela lei de responsabilidade fiscal. E para que esse aumento? O professor ganhar o piso nacional de salários, que é de R$1.187. Hoje o piso aqui está de 1.120. No estado do Tocantins, que se dividiu há 22 anos, o salário piso é R$2.800. Isso é uma vergonha para nós aqui do Pará. Muito bem, não é porque o governador não queira, é porque realmente a situação chegou no limite. Não dá conta de dar este aumento hoje de R$66 para os professores. Segundo problema, antes de eu fazer o desafio, tem um policial para 207 habitantes aqui em Belém e um para 776 habitantes lá na região do Carajás, no sul do Pará. Por isso que tem tanta violência lá. Muito bem, eu vou fazer um desafio. Já que o companheiro que é presidente da Frente do Não é muito influente no governo e está dizendo que mantendo o Pará unido é possível resolver os problemas, é mais fácil do que criando novos estados, eu vou dar até este final de semana. Se o companheiro conseguir convencer o nosso governador, que é um homem sério, de que dê o aumento de R$66 para os professores e contratar imediatamente os 1.200 policiais que faltam no sul do Pará, para que o sul do Pará fique igual a Belém, violento igual a Belém, com a mesma quantidade de policial por habitante que tem Belém. Se conseguir essas 2 coisas,
eu renuncio à presidência da frente, mudo do sim pro não e renuncio ao meu mandato de deputado. Está lançado o desafio para frente do não, que diz que é possível resolver o problema do Pará, mantendo o Pará do jeito que está, até o final de semana. Deu aumento de 60%, convença o nosso governador não é um homem irresponsável, ele não está dando é porque realmente não pode, a dar o aumento de R$ 66 e a contratar os 1.200 policiais lá para o Carajás até o final de semana. Eu mudo do sim pro não e renuncio ao meu mandato de deputado. Deputado, por falar em sul do Pará, a gente sabe que a violência no campo é uma realidade, né? E que infelizmente só tem aumentado bastante. E o nível de pobreza, o cinturão de miséria nessa região também é muito grande. Com a criação desse novo estado, vocês vão conseguir acabar com esses dois grandes problemas? É isso mesmo. Ficam falando, porque é para ter mais governador, mais deputado. Primeiro que não existe estado sem deputado e sem governador. Claro que vai ter. Mas mais do que isso, vai ter 5.000 professores, 4.000 policiais, 3.000 médicos, 3.000 enfermeiros, 1.000 defensores públicos, 1.000 promotores, 1.000 delegados. Isto não é gasto. Isso é um discurso neoliberal. Isto é investimento na sociedade. O Bico do Papagaio, no início da década de 80, era uma das regiões mais violentas do Brasil. Matavam sindicalista e padre praticamente todo mês. Esses números que o senhor deu aí são hipotéticos, deputado, ou são números reais? São números reais aproximados. Evidentemente que em alguns casos serão promotores e de defensores, inclusive? Inclusive. Serão 35.000 novos funcionários. Quantos defensores tem hoje no estado, deputado? Olha, eu não sei o exato número de defensor, mas a maioria esmagadora dos municípios, sobretudo do interior, não tem um promotor, não tem um defensor, não tem um juiz. E como vamos ter 1.000 só no estado do Carajás? Porque nós teremos 35.000 novos funcionários nos dois estados. Não estou falando dos dois estados, não estou falando de um só. Então, proporcionalmente, deve dar aproximadamente isso. Então, veja, no Bico do Papagaio, existiam esses crimes. Quando o estado do Tocantins foi criado, o estado chegou no Tocantins, contratando promotor, defensor, juiz, delegado, policial, mas, sobretudo, com a escola técnica, com a universidade. Ninguém ouviu mais falar de crime de pistolagem lá no Tocantins. Uma vergonha. Das 30 cidades mais violentas do Brasil, 8 estão no Pará e 6 estão lá no Carajás, que dizem que é rico. Como é que pode ser rica uma região que tem 6 das 30 cidades mais violentas do Brasil? O que está faltando é Estado. Quer dizer, volto a dizer, o governador, por mais que tenha boa vontade, como os demais governadores, não tem como contratar 1.200 policiais para botar lá, por isso que a violência campeia. Porque se fizer isso, estoura o gasto com folha de pagamento. Qual é a outra saída? É tirar policial daqui de Belém e mandar para lá. Você acha que vai resolver o problema? Vai piorar aqui e não vai resolver lá. Por isso que a saída é a criação dos novos estados. Uma pergunta que eu quero fazer, mas acho que agora, por mais que me critiquem, depois eu vou fazer. O Duda Mendonça, que é o marqueteiro do Sim, entendeu? Fez uma campanha na década de 80 pela não divisão do estado da Bahia. Correto. Correto? Que inclusive é a estratégia que o não está usando para combater o Sim. O Duda soube que ele é pecuarista no sul do estado, né? Há muitos interesses econômicos, pessoais por trás dessa campanha, não é? Deixa eu lhe falar, interesses existem de todo lado. Olha, o presidente da Federação dos Fazendeiros do Estado do Pará é contra a divisão. Grandes empresários de comunicação são contra. Quem manda no Pará há 300 anos, mantendo o Pará nesta situação lamentável, o pior em educação, o pior em saúde, o pior nas estradas, manda nesse estado, é contra a divisão. Existem os interesses de quem é contra para manter tudo do jeito que está. Votar não, no dia seguinte, é votar para continuar tudo do jeito que está. O Duda fez uma campanha quando o Brasil vivia uma crise econômica profunda, uma crise econômica internacional profunda, o Brasil profundamente endividado, criar novo estado naquele momento não era viável. Hoje, o Brasil vive um momento pujante de desenvolvimento, de crescimento econômico, quer dizer, e a realidade dos dois novos estados mostram que há ausência de estado lá, que é preciso criar estado lá para a gente acabar e diminuir, acabar não, que a gente nunca acaba, diminuir com esta violência desenfreada. Deputado, que existe no sul eu não diria um crescimento pungente do Brasil, né, levando-se em consideração a crise internacional, né, mas... Olha só, mesmo com a crise econômica internacional, o Brasil cresce. Por quê? Porque o Brasil vive um bom momento. Porque o Brasil está com a sua economia fortalecida. Nunca, durante 3 eleições seguidas, fizeram terrorismo, como estão fazendo agora na divisão do Pará, dizendo que um trabalhador não podia ser presidente do Brasil. Se o Lula ganhar, quem tem 2 casas vai perder uma. Vai fechar as igrejas, vai mudar a bandeira verde e amarela para vermelha. Era o terrorismo.
3 eleições seguidas impediram a eleição de um trabalhador. E eu sou de um partido que faz oposição ao PT. Lula ganhou, a vida do povo mais pobre e mais humilde melhorou no Brasil. Os novos estados, a mesma coisa, existia este terrorismo. Lá nos 2 Mato Grosso, no Goiás e no Tocantins, foram criados, todos estão melhores do que o Pará. Quero até fazer um desafio para a nossa juventude, Nelson. Juventude cara pintada, que derrotou o Collor. Você é quem mais vai ganhar com a divisão. Entre nessa luta com a gente. Encerrou. Obrigado pela participação. Boa sorte. Sucesso. Bom trabalho. Amanhã, nosso entrevistado será o